Olá, você que faz parte conosco aqui do canal Universos Teológico e Missionário, mais uma vez estamos juntos, dando continuidade aos nossos estudos, que é maturidade cristã. Nós começamos com o discípulo e o estudo da Bíblia Sagrada, no primeiro vídeo desta série de estudos, e vamos continuar hoje com o discípulo e a oração. Ou seja, o cristão e a oração. Mas antes de entrarmos aí no estudo de hoje, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dê o seu like ou o seu dislike, aperte no sininho para receber novos vídeos nossos que vamos estar postando continuamente, e para você, juntamente comigo, aprender um pouco mais sobre esse livro sagrado que é a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Compartilhe com outras pessoas, ajude nesse projeto. É um projeto de transmissão da palavra do Senhor, e vários vídeos têm chegado a outros países também, bem como no Brasil. Eu fico muito feliz por isso, e você pode me ajudar, pode ser um missionário na sua casa, compartilhando os vídeos aqui do canal. Este vídeo compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que você conhece. Se você quiser fazer o estudo na sala de sua casa, com a sua família, reúne a família e clique aí e abra o vídeo e participe. Você pode mandar a sua pergunta nos comentários embaixo, eu com certeza responderei a você, ok? Então vamos lá no estudo de hoje, lição de número 2 de maturidade cristã, com o título O Discípulo e a Oração. Ao longo dos séculos, nós temos notado que esta matéria tem perdido muito no meio do cristão ou do cristianismo. Pessoas pararam de orar como era de costume antigamente. A igreja do primeiro século, quando você abre ali a Bíblia em Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 2, você vai ver uma igreja fervorosa, uma igreja ativa, uma igreja que se preocupava com os irmãos, uma igreja que orava bastante. Quando você analisa a pessoa de Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor também, você vai ver que mesmo ele sendo Deus em forma humana, ele orava. Quando ele foi tentado no deserto, ele jejuou por 40 dias e 40 noites para poder então enfrentar aquilo que ele iria ter que suportar na cruz do Calvário. Então ele é o nosso grande exemplo. E apesar de vivermos em um mundo caótico, frio, sombrio, por conta das injustiças, da grande quantidade de assassinatos, de roubos, enfim, de injustiças que há no mundo, a igreja vive nessa época. E é um momento que deveríamos orar muito mais do que ficarmos de braços cruzados e fazermos programas diversos na igreja, que aglomeram pessoas. É muito bom isso, sem dúvida alguma, mas não deveríamos esquecer de orarmos mais ao Senhor. Por exemplo, a oração da madrugada, muitas pessoas a esqueceram de fazer, já não fazem mais, estão com sono, não querem levantar para gastar um tempo mais conversando com o nosso Pai, que é o nosso Deus. É necessário isso. Então vamos lá, alguns pontos aqui. No final desse estudo de hoje, você deverá ter uma consciência ampliada do seu dever e privilégio da oração, porque é um grande privilégio. Conversarmos com o nosso Deus é um privilégio ímpar. Olha só, no Antigo Testamento, tinha o sumo sacerdote. Era aquele que levava uma vez por ano o sacrifício a Deus no lugar santo dos santos a favor da nação de Israel. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia fala que o véu do santuário rasga-se de cima a baixo, ou seja, nós temos livre acesso a Deus através de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote hoje. Então nós temos o privilégio de conversarmos com o nosso Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. Nós podemos conversar com o nosso Deus através da oração. É um privilégio para nós. Abra o seu coração, abra a sua mente, se derrame no altar diante de Deus e conte a Ele como você está, e também agradeça pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Então, no final
desse estudo, você deverá ter uma consciência ampliada do seu dever e privilégio da oração. 2. Você deve tomar a decisão de ter um horário específico para a oração. Se você ainda não tem este horário, se não tem esse costume, comece. Coloque aí no seu calendário, coloque aí nas suas atividades de 24 horas, um momento a sós com Deus. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Primeiro, talvez a alegria seja restaurada. A comunhão com Deus, ela será restaurada se você está com ela quebrada. Aquilo que você precisa, que é necessário você ter, Deus lhe dará através da oração. Mas tenha um momento específico para conversar com o Papai do Céu, conversar com o nosso Deus, e Ele vai agir a seu favor. Nunca esqueça disso. Se você tem tempo para tantas coisas nesse mundo, para ir trabalhar, para estudar, para conversar com N pessoas, por que você não tem tempo para conversar com Deus? Ele que morreu na cruz por você e por mim também. Então coloque aí na sua agenda um horário, 20 minutos, meia hora, 1 hora, quanto tempo você desejar para conversar com Deus e expor a sua situação e a sua gratidão. Então, no final desse estudo, você deve tomar a decisão de ter um horário específico para a oração. 3. Reconhecer a prática da oração em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos. Você que é solteiro, quer casar, ore a Deus, para que Deus mande a pessoa que seja fiel a Ele, porque se for fiel a Ele, vai ser fiel a você. Ore para que Deus lhe dê a direção quando você for montar um empreendimento, quando você for em busca de um emprego, alguma coisa que você vai fazer que é importante, ore a Deus para que Ele te dê a direção e você saiba o que vai fazer, mas dentro da vontade soberana de Deus. Nunca esqueça isso. Coloque tudo aquilo que você pretende fazer no altar do Senhor. Conta-se uma história de um camponês russo que desejava a todo custo entender o significado do verso bíblico orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Após muita vã peregrinação, ele encontrou-se finalmente com alguém que lhe ensinou a oração de Jesus. Seu mestre instruiu a sentar-se em silêncio, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, respirar pausadamente, olhando seu próprio coração, e daí em sussurro dizer: Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. O camponês deveria proferir essas palavras 3.000 vezes cada dia, aumentar para 6.000 vezes ao dia, 12.000 vezes ao dia, até chegar ao ponto em que dissesse tais palavras tantas vezes quanto desejasse. Com o passar do tempo, o camponês peregrino experimentou uma grande alegria. Sua oração havia penetrado em sua vida de tal modo que já não podia esconder a satisfação de estar totalmente dependente de Cristo, do seu perdão e do seu amor. E esse amor e dependência o ajudaram a suportar as dificuldades do dia a dia, por mais penosas que fossem. Ok? Então aqui é uma ideia que devemos orar continuamente, não importa o lugar, se estamos nas ruas, estamos precisando de alguma coisa, Senhor me ajuda, estou precisando do Senhor em casa, quando for deitar, quando for dormir ou quando levantar da cama para ir trabalhar, a oração deve ser continuamente. E Deus vai responder a sua oração. Pode ter certeza disso. Não seja incrédulo quanto a isso. A palavra do Senhor fala assim: pedi e dá-se-vos-á. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, é necessário você acreditar. Se você acreditar em Deus, Deus vem a seu favor. Depende muito de você, da fé que você tem naquele que pode todas as coisas na sua vida e na minha vida também. Na sequência ainda, vamos um pouco mais, vamos já concluir o pequeno vídeo de hoje. Definição e propósito da oração.
A Bíblia não apresenta uma definição de oração. O conceito em si pode ser extraído das muitas experiências dos personagens bíblicos, das exortações de Deus. Observe os exemplos que nós vamos passar. O próprio Senhor Jesus, ele orou sem cessar. Daniel, lá no Antigo Testamento, ele orava 3 vezes ao dia, direcionando o seu olhar para Jerusalém. Pedro, na prisão, também orava. Ou seja, as experiências que nós temos hoje pela oração falam mais alto. Então, definir oração fica um pouco opaco. Não há razão. A oração é simplesmente uma conversa direta com o nosso Pai, com o nosso Deus. É uma conversa franca e que é necessário nós termos todos os dias da nossa vida. Pense um pouco, você que ama o seu pai ou até a sua mãe, vamos colocar as 2 pessoas que são mais importantes possivelmente para você, ou já foram mais importantes. Você gostaria de ter o seu pai conversando com você, a sua mãe conversando com você? Ou você conversando com a sua mãe, com o seu pai? Sim, é um privilégio, é uma honra para todos nós. A mesma coisa é no aspecto espiritual. Deus é o nosso Pai. E nós temos que conversar com Ele, rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração. Senhor, eu estou desse jeito, eu estou precisando do Senhor. Até derramar lágrimas se for preciso, lágrimas sinceras do necessitado, ou lágrimas daquele que tem o coração completamente grato por tantas coisas que já aconteceram de bom na sua vida. Pense um pouco sobre isso. Daniel orou, Elias orou muito, Eliseu orou muito, os apóstolos oravam, Jesus Cristo orou, a igreja primitiva também orou bastante. Nós não podemos perder isso no século que nós estamos vivendo. O Brasil está precisando das nossas orações. O nosso país está entrando numa situação bem caótica. Não sei se Deus está permitindo que as coisas aconteçam. Possivelmente sairá uma lei, um documento proibindo as igrejas de funcionar. Não sei se isso vai acontecer. Mas pelo andar da situação, da carruagem aí, parece que todo dia que vai chegar a esse ponto. Como é que nós vamos nos comportar diante disso tudo? Precisamos orar pelo nosso estado, orar pelo Brasil, pela nossa cidade, pelo povo de Deus, por aqueles que não conhecem a Jesus. Ore principalmente por você mesmo, para Deus te dar forças, alegria no coração, para que Deus restaure o primeiro amor de você, o amor a Deus, o amor aos necessitados, o amor à igreja. Ore a Deus por isso. Então essa matéria é muito importante. Muito importante. Nunca deixe de orar, nunca deixe de conversar com o Papai do céu, ok? E você vai ver que Deus vem a seu favor, que Deus vai ouvir a sua oração e as coisas vão acontecer. Aquilo que você precisa, você vai ter. Então que Deus te abençoe poderosamente, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, da sua família também, ok? Um abraço. Que Deus abençoe e obrigado por participar conosco aqui do canal Universo Teológico e Missionário. Um abraço a todos.